Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista e obstetra e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os exames da gestação. O que eu faço durante a gravidez de exame? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Então a gente tem uns protocolos mínimos que são utilizados, eles podem variar de país para país. O nosso Ministério da Saúde no Brasil orienta que seja feita pelo menos uma ultrassom antes de 20 semanas ou em torno de 20 semanas, porque essa ultrassom em torno de 20 semanas vai me mostrar o bebezinho já formado e ela também serve para fazer a datação, né, fazer o cálculo da data provável do parto com um erro provável ou dentro de um erro estimado de 2 semanas, ok? Mas também tem os exames de sangue. Esses exames que são orientados pelo Ministério da Saúde incluem oferecer o anti-HIV, ele não é um exame obrigatório, mas eu tenho exames obrigatórios como hemograma, exame de urina para ver a infecção, toxoplasmose nas regiões endêmicas, e o Brasil, principalmente o sul do Brasil, é uma região que tem bastante casos de toxoplasmose, açúcar, que é a glicemia de jejum, como exames mínimos. Também pode ser feito exame de fezes e exames de outras doenças infecto-contagiosas, porém isso vai variar também de região para região. Quando eu passo para o sistema privado, no sistema privado a gente amplia um pouco um leque e a gente acaba oferecendo para a paciente outros exames que não estão no rol dos exames do sistema público. Além dos exames laboratoriais serem oferecidos numa frequência um pouco maior, eu posso estender esse painel de exames para outras doenças infecto-contagiosas. E costumo também fazer o teste de secreção vaginal, sendo que no início do pré-natal a gente faz para bactérias mais comuns e com 35 semanas eu faço avaliação para o Streptococcus beta-hemolítico, que é uma bactéria que na secreção vaginal tem uns estudos que mostram que ela poderia levar ao aumento de doenças infecciosas graves na mãe ou no bebê. Porém, já existem outros estudos mostrando que não, que essa relação não existe. Como há essa divergência de opinião, muitos profissionais optam por coletar a secreção vaginal e anal para fazer a avaliação de Streptococcus e, no caso de ser positivo, fazer um antibiótico específico durante o trabalho de parto naquelas pacientes que forem ter parto vaginal. Quem for ter parto cesariana não é um exame obrigatório. Alguns lugares do Brasil também fazem essas pesquisas de secreção vaginal pelo sistema público. Vai depender muito das peculiaridades de cada região. Quanto aos exames de ultrassom, o que a gente faz de diferente no sistema privado? A gente tem a possibilidade de oferecer alguns outros exames. Eu faço na minha rotina um exame no início para fazer a estimativa mais correta do trabalho da data provável do parto. Faço também um exame que se chama morfológico do primeiro trimestre, que a gente faz entre 11 e 14 semanas, onde a gente analisa os órgãos que são formados até aquele momento. A gente faz também a medida da espessura da translucência, que se chama translucência nucal, que é para avaliar o risco de algumas cromossomopatias, como por exemplo a síndrome de Down, mas também a síndrome de Edwards e a síndrome de Patot. E se faz também o Doppler. No caso desse Doppler, que é o Doppler das artérias uterinas, estar alterado, essa gestante pode estar em risco ou ter maior probabilidade de ter pré-eclâmpsia. Então, nessas pacientes, precocemente, eu já entro com tratamento profilático para prevenção da pré-eclâmpsia. Também ofereço para a paciente, e considero o exame importantíssimo, o morfológico do segundo trimestre. Esse exame deve ser feito entre 21 e 24 semanas, sendo melhor fazer entre 22 e 24, e eu faço avaliação morfológica, ou seja, avaliação da característica anatômica dos órgãos que são formados até o momento. Então, os órgãos são formados até essa idade gestacional, eu tenho um painel mais amplo desses órgãos, bem diferente, bem mais completo do primeiro trimestre. Eu faço de novo o Doppler para ver se eu tenho esse risco de pré-eclâmpsia. Eu faço a medida do colo uterino para ver o risco de trabalho de parto prematuro. É importante lembrar que tanto a translucência nucal quanto a medida do colo do útero, elas devem ser feitas via vaginal pela técnica correta para eu ter um resultado confiável. Esses são os exames obrigatórios, que eu diria que são os exames que são muito importantes. Mas a gente pode fazer, por exemplo, depois das 16 semanas, entre 16 e 17 semanas, eu já posso fazer a avaliação com certeza do sexo do feto
pelo ultrassom. Eu posso fazer com 28 semanas o ultrassom para ver o crescimento. Eu posso fazer ultrassom Doppler obstétrico para ver a vitalidade, ou seja, para ver a saúde do meu bebê em qualquer momento da gestação, se a mãe tiver alguma doença que assim o exija, ou se tiver alguma situação em que eu acho que isso é realmente necessário. Então eu tenho uma série de exames que eu posso lançar mão, se eu necessito, e eu tenho uma série de exames que eu posso lançar mão se eu quero fazer prevenção. Isso vai depender da conduta de cada médico e vai depender da situação de cada paciente. Você está na dúvida o que fazer no seu caso? Converse com seu médico, exponha suas dúvidas e tenha uma gestação segura, com resultado mais feliz.